Queridas, olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Química do Jeff, sejam bem-vindas aqui ao nosso canal. Prazer imenso ter vocês aqui. Eu sou o Jeff, o professor de Química, que está aqui com vocês sempre, martelando questãozinha por questãozinha, fazendo revisão para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, que é compreender um pouquinho melhor a Química e ter sucesso nas provas de vestibular que a gente vai fazer. Beleza? Sabe qual é o bizu de hoje? Ligações químicas, questão ERG, exame de qualificação da prova de 2014, beleza? Primeiro exame de qualificação. Questão 42, estou vendo aqui agora, 42, beleza? Tamo junto? Vamos partir para a questão aqui já. Olha só, gente, se liga. Vou sair da frente aqui para você conseguir enxergar direitinho o que eu vou fazer. Olha só. Chega junto comigo. Não me deixa sozinho não, hein? Fica até o final desse vídeo que vai ser importante para você se preparar e melhorar a tua revisão. Questão de ligações químicas mega maneira essa da UERJ, que envolve o fenômeno de ressonância. Tá? Na verdade, aqui ele vai trabalhar a ideia de ressonância na hora de apresentar para você as soluções, né? As opções, melhor dizendo. Eu não preciso do conceito de ressonância para fazer a questão, mas eu entendo pela ressonância porque que ele colocou essas opções desse jeitinho aí, tá bom? Então, olha só, íon nitrato. Você lembra qual é o íon nitrato? Íon nitrato, hein? Será que a gente lembra qual é? Eu acho que sim, hein? Íon nitrato é aquele que vem do ácido nítrico. Ácido nítrico. E qual é o ácido nítrico, hein? Nítrico é o HNO3, aquele que tem nitrogênio com NOx mais 5. Certo? O íon nitrato, de geometria trigonal plana, serve como fonte de nitrogênio para bactérias. Observe as seguintes fórmulas estruturais. E aí eu tenho 4, né, opções para fórmulas estruturais. A fórmula que corresponde ao íon nitrato está identificada pelo seguinte número. Bom, gente, NO3 a gente já sabe que tem, né? NO3 tem todas. Carga menos 1 tem todas. Então, mesmo que eu não soubesse qual é a fórmula, né, a quantidade de átomos de nitrogênio e oxigênio no ânion nitrato, isso ele me deu nas opções. A gente utilizou o ácido nítrico porque o nítrico vira nitrato e automaticamente aí consegue chegar à fórmula do ácido. Tá? Mas eu já conseguiria prever qual é o nitrato só olhando aí, porque todos eles têm um nitrogênio e 3 oxigênios. E a carga é menos 1. Foi. Tá? Minha sugestão para quando você tiver que apresentar estrutura de ânions provenientes de ácidos oxigenados, de oxiácidos, é sempre pensar na estrutura do ácido primeiro. Tá? Então, eu quero a estrutura de um ânion proveniente de um oxiácido. Bizu, faz a estrutura do ácido primeiro. Jeff, mas como é que eu faço? Ah, calma aí que eu estou te dando uma maneira, uma setinha aqui para a gente poder fazer isso rápido. Tá? Qual é o bizu, qual é o esqueminha, qual é a regrinha que a gente vai seguir quando tiver que montar a estrutura de oxiácidos? Sempre para oxiácidos, tá? Oxiácidos. 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 Falei 4 vezes, né? Mais uma, 5 oxiácidos. H ligado a O e O ligado ao elemento principal. Tá? Para você montar a estrutura de oxiácidos, H ligado a O ligado ao elemento principal. Pronto, só isso. Tá? Por que H ligado a O? Porque o hidrogênio ionizável desse ácido é o hidrogênio ligado ao oxigênio. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho H ligado a O. Aí ficou feio, né? H ligado a O, O ligado a N, que é o elemento principal, o ácido neonítrico. Tem o nitrogênio como elemento principal. Só que eu ainda tenho que colocar nessa fórmula 2 oxigênios. A fórmula é HNO3. Eu só coloquei o H, o N e um O. Faltam 2 O's. Só que eu não posso me esquecer que o nitrogênio é do grupo 15 da tabela periódica, aquele que antigamente a gente chamava de 5A. Tá? Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Se ele tem 5 elétrons na camada de valência, para completar essa sua camada de valência e ficar estável, similar ao gás nobre mais próximo, ele precisa de 3 elétrons. Um desses 3, ele conseguiu obter por intermédio da covalência com O. E aí eu tenho mais 2 O's aqui. Ah, Jeff, então eu já sei. Aqui, ó. Agora eu se consagro, né? Coloquei aqui e fechei o ciclo. Nananina, não. Muita calma nessa hora. Por quê? Porque na inorgânica, vamos colocar aqui um bizuzinho.
inorgânica, nos ácidos inorgânicos, nos compostos inorgânicos. Dicas. 1. Não formar ciclos. Evitar ao máximo formação de ciclos. Há compostos cíclicos na química inorgânica? Sim, há, mas é algo incomum. A orgânica tem ciclo pra caramba, a inorgânica não tem. Então evita a formação de ciclos. 2. Evita ligar átomos do mesmo elemento químico. Você vai ver isso acontecendo nas substâncias simples, nos peróxidos e nos superóxidos. Mas, de maneira geral, evitar ligar átomos iguais. Certo? Então já sei, ó, não é para formar ciclo, não é para ligar átomos iguais. Jeff, mas peraí, como é que o nitrogênio vai fazer ligações com oxigênios, se ele só tem mais 2 ligações para fazer? Aí entra em campo aquela ligação que você antigamente chamava de ligação dativa, mas que não chama mais, né? Você não chama mais de ligação dativa, você chama de ligação coordenada, tá? E a ligação coordenada vai funcionar como se fosse uma ligação covalente. Certo? Sai do vídeo agora não, vou explicar direitinho isso aqui agora. A gente vai trabalhar a fórmula eletrônica para você entender o que isso quer dizer. Fórmula eletrônica de Lewis. Vamos comigo, olha só. Telinha preta, porque é mais bonitinho. Se liga só. Imagina que aqui eu tenha o átomo de hidrogênio. E o hidrogênio só tem um elétron na sua única camada. Tá? O nitrogênio vai se ligar ao oxigênio. Então, ele fez uma ligação covalente com esse O. O O tem 6 elétrons na camada de valência, portanto, ele vai fazer mais uma ligação covalente aqui com aquele nosso N, o nitrogênio. Está aqui o nosso nitrogênio, que, por sua vez, tem 5 elétrons na camada de valência. Opa, vou trocar aqui. 5 elétrons na camada de valência. Já coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Só que ainda preciso colocar nessa fórmula 2 oxigênios. Ok, 2 oxigênios aqui, não posso ligar um oxigênio com o outro, não posso fazer ciclos, como a gente viu lá no início. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um outro oxigênio aqui, fazendo uma covalência comum, uma covalência normal. Primeiro, a gente esgota as ligações covalentes. E o oxigênio está aqui com todos os seus 6 elétrons na camada de valência. O nitrogênio, o N, ele já completou a sua última camada com 8 elétrons. Ele tem 2 nessa covalência que ele está fazendo com esse O, porque esse par de elétrons agora é compartilhado pelos 2. Ele tem 4 dessas covalências, na verdade a covalência dupla, 2 ligações covalentes feitas com esse oxigênio, e ele tem esses 2 aqui isolados, não ligantes. Essa, inclusive, é a estrutura do HNO2, do ácido nitroso. Se fosse para fazer o nitrito, estaria molinho aqui para gente, certo? Só que eu preciso colocar mais um oxigênio nessa estrutura. E o oxigênio é aquele elemento fominha pra caramba, por conta da sua alta eletronegatividade, que o que quer que aconteça, ele vai ter que arrumar os 2 elétrons dele. Ele só não consegue tirar essa onda com o flúor, que é mais eletronegativo que ele. Mas com os outros, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela inteira. É ele, oxigênio, que vai conseguir os 2 elétrons que precisa aqui dentro. É o segundo mais eletronegativo da tabela periódica inteira, só perde para o flúor em termos de eletronegatividade. Então, a gente sabe que o nitrogênio não precisa mais fazer ligação alguma, porque ele já conseguiu completar 8. Mas o fato dele ter 2 elétrons livres, isolados, não ligantes, faz com que o oxigênio abusadão chegue aqui e vai dar aquela filada de leve nos elétrons do nitrogênio. Então, na verdade, a ligação que a gente chama de ligação coordenada é aquela ligação que envolve um par de elétrons sendo compartilhado também, só que esse par de elétrons ele tem origem em um dos átomos apenas. Você consegue notar a diferença? Olha a ligação covalente que foi estabelecida aqui, ó, entre o H e o O. Um elétron de cada. Olha a ligação covalente que foi estabelecida aqui, entre o O e o N. Um elétron de cada. Olha essas 2 ligações covalentes estabelecidas entre O e N. De novo,
Um elétron de cada. Olha essa ligação covalente estabelecida entre O e N, os dois elétrons do N. Essa aqui é a nossa ligação coordenada. Ligação coordenada. Antigamente, a gente chamava essa ligação de dativa. Bem antigamente, está na época que eu era aluno. Então, ó, lá se vai, 1996, 97, por aí. Tá bom? Quando eu era aluno, primeira série do ensino médio, a gente chamava essa ligação de dativa. E representava por uma setinha. Então, era muito comum a gente fazer assim, ó. H, O, N, dupla O, dativa O. Fazia assim. Hoje em dia, nem usamos seta, não usamos mais seta, tá? E não chamamos mais de dativa. Jeff, por que não se chama de dativa? Eu não sei exatamente é isso, tá? Esse o motivo que aí o PAC utilizou, tá? Mas no nosso português, o termo dativa te lembra a ideia de doação, né? E quando eu falo de doação, eu doei elétrons para você, eu fiquei sem. Se eu fiquei sem, na verdade, eu não fiquei estável, eu não consegui completar os meus 8. Completei 8, mandei 2 para você, fiquei com 6. Então, acaba não funcionando como doação de elétrons, tá? E por que não usa mais setinha? Porque, na verdade, a gente padronizou todo e qualquer par de elétrons compartilhado entre átomos como sendo tracinhos. Todo e qualquer par de elétrons compartilhados entre átomos sendo tracinho, isso aqui é um par de elétrons compartilhado entre átomos. A única diferença é que os elétrons originalmente são do N. Certo? Então, está aqui a estrutura eletrônica do nosso HNO3. Se eu quiser fazer a estrutura plana, seria H, O, N, H ligado a O ligado ao elemento central, dupla C com O e uma ligação coordenada, que é representada por uma covalente com O. Você repara que sobram 2 pares de elétrons em torno desse nitrogênio, desse oxigênio, desculpa, 2 pares de elétrons? Todo par de elétrons não é um tracinho? Então está aqui, ó, um tracinho, outro tracinho. O N, todos os seus 5 elétrons estão comprometidos em ligações. Beleza. Esse O que faz a dupla aqui, ó, ele fez 2 ligações covalentes com N, sobram 2 pares. 2 pares aqui. E esse O, 3. Então está aqui uma fórmula eletrônica de Lewis, aliás, uma fórmula estrutural de Lewis, para poder arrematar o que está escrito ali em cima. Tá bom? Beleza? O que a gente tem na questão em si? Eu quero representar basicamente o que eu estou vendo aqui, só que sem os elétrons periféricos. Nenhuma opção tem os elétrons periféricos, os elétrons não ligantes. Tá? E sem representar setinha. Porque setinha a gente não usa mais para ligação dativa. Então, na verdade, o que eu quero lá? Vamos voltar aqui, ó. Voltei. Pronto, aqui. Eu quero H ligado a O ligado a N, esse N dupla com O, ligação coordenada com outro O. Não é para representar os elétrons periféricos. Só que, na verdade, eu não quero o oxiácido, não, né? Eu quero o ânion. Eu quero o nitrato. Então, o que acontece com esse oxiácido? Ele acaba liberando o H+ no meio aquoso e o elétron dele, hidrogênio, ficou com O. Ficou menos aqui. Então, na verdade, o nosso ânion nitrato ele vai se comportar assim, ó. Vamos lá. Eu tenho um N fazendo uma dupla com O, uma ligação covalente comum com um outro O, que estava ligado ao N, ficou com H, perdão, estava ligado ao H e ficou com seu elétron. Tá? E aqui a ligação coordenada do N com outro O. Tudo isso aqui entre colchetes. Opa, meu colchete ficou feio. Tudo isso aqui entre colchete. Tá? E uma carga negativa que é desse H e ficou com O e que vai circular por ressonância nessa estrutura. Beleza? Então você tem N, dupla O, ligação covalente com O, que estava ligado ao H, ligação coordenada com outro O, que nunca esteve ligado ao H. Essa é a estrutura do ânion nitrato. Onde é que você encontra isso? Estrutura 2. Aqui eu vejo o N fazendo 2 duplas, aqui eu vejo o N fazendo 3 duplas, aqui eu vejo o N fazendo nenhuma dupla. Então, letra B é a nossa resposta. Beleza, gente? Ok? E aí, curtiu esse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Pô, comenta aqui, aproveita, deixa o seu like, faz a tua inscrição, divulga o vídeo aí, né? Dá essa moral para a gente continuar ajudando mais e mais e mais pessoas a conseguir entender um pouquinho melhor essa nossa química, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção e paciência. Mais uma vez, agradeço muito por ter visto esse vídeo até o final. Um forte abraço a todas e todos e até lá, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.